Passando os números em cima. Tá falando lá. Tá no 4 já. Pode começar. Mais um ano, né? Amém. Graças a Deus que Deus ele está nos graciando com essa paz no nosso coração. Ainda quem tiver um amigo, ninguém é mal. É isso. É a nossa vida, irmão. Realmente nós estamos, dia por dia, almejando estar com Cristo. Então, essa é a pegada, né, da nossa vida espiritual. Porque no decorrer da nossa vida na Terra, segundo as Escrituras, agora nós fomos chamados para realmente proclamar. Estamos proclamando hoje aqui nesse momento, a gente está proclamando, né? Mas existem os vários proclamados do Senhor. Só que hoje, fala sobre mais uma advertência, né, que as Escrituras nos chamam a atenção, sobre a vida daqueles que vão chegar no nosso meio, porque nós somos a igreja bíblica, e no nosso meio existem muitas pessoas falando sobre Cristo Jesus, né? E muitas delas sem entendimento. E muitas delas atrás de barganhar alguma coisa, né? Fazendo do povo, né, mercadoria. Então a gente tem que ter essa advertência na nossa vida. Vamos ficar de pé, vou pedir para o nosso ancião, né? Fazer a oração. Ancião do grupo agora, né? Nosso ancião do grupo. Só pergunto para ele, né? Senhor Deus, obrigado por todo mundo que está aqui neste momento. O propósito é só louvar a nosso Deus. É só isso mesmo que nós estamos sempre buscando no Senhor, que ajude nós e cuide a cada um de nós, nossos pensamentos, nossa mente, e nossos irmãos, todos que temos. Obrigado, Senhor, por esse momento. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. És a nossa estrela Da manhã, Cordeiro Santo,
que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá, com autoridade julgará. A terra se ajoelhará. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Cristo voltará. Cristo voltará. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Para me levar. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador, com autoridade julgará. A terra se ajoelhará. Se ajoelhará. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Cristo voltará. Cristo voltará. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Para me levar. Oh, aleluia.
Essa é boa, meu. Aparece em coro, né? É o conduto Rio dos Vales aí, ó. Tá aprovado aí. Rio dos Vales, aí tem até o nome aí, viu? Quando hoje nós vamos ver as características daquele que está querendo está querendo no nosso meio, né? Se tornar aquele mais visto durante a congregação, dentro da congregação, e ver assim as atitudes que essa pessoa ela realmente almeja. Né? E o falso profeta, ele às vezes ele reprime a palavra para poder segurar aquele cristão trabalhoso, né? Aquele cristão que é imoral, o idolatra. Né? Então ele supre a palavra. Né? Mas quando ele supre a palavra, tira a palavra, quem está por detrás dele é sempre o inimigo das nossas almas. Né? Porque o inimigo das nossas almas, ele sempre trabalhou nessa condição de furtar a palavra de Deus ou acrescentar alguma coisa à palavra de Deus. Eu vou pedir para o irmão Elton abrir aqui no capítulo 6 de 1 Timóteo, a primeira advertência. Hoje é a advertência 3. Eu espero que seja a última. Capítulo 6, versículo 3 até o 10. E dá uma entradinha no outro. Luísa, na página 913. Primeiro Timóteo, é, não? 1 Timóteo, capítulo 6. Já passou da 1000. O perigo de ter uma liderança nessas qualidades. Né? Diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas. Versículo 5. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, e dando que a piedade seja causa de ganho, a parte dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estamos com isso contentes. Mas se querem ser ricos, caem em tentações e laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui para o jovem Timóteo? Ele está falando aqui de características de homens que se desviam da verdade.
Por quê, irmão? Por que esses homens estão atrás? De acordo com o texto. Eles pensam que a piedade, a vida cristã, é uma fonte de lucro. Então, ele vê em você uma fonte de sustento. E sabemos que no nosso meio, né, existe muito dessas pessoas. E nós somos o singular de Deus. Nós somos o singular de Deus. Paulo está ensinando esse jovem de se contentar com aquilo que o comer, o vestir, e não buscar, né, pensar que chamar o nome, invocar o nome do Senhor para arrecadar, né, dinheiro, pensando que a piedade é fonte de lucro. Essas pessoas elas passam a ser privadas da verdade. Eles conhecem a verdade, mas ele não fala a verdade. Por quê? Porque ele está trabalhando como um comerciante. E aí é onde está, né, o perigo. Porque o texto, no versículo 10, ele diz: se desviaram da fé, genuína. Então, pode acontecer um perigo desse na igreja do Senhor. Nós estamos começando, estamos com esse trabalho ali no Barroso, mas pode chegar pessoas, né, querer fazer visita a nós, querer se chegar a nós, não com o intuito de cuidar de almas, mas querer ter recursos. Sabemos disso. E alguém pode. Alguém falar aí no que realmente dá para entender nesse texto. Tudo bem, cara? Fala aí alguma coisa. Bom, aqui no versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, aqui quando uma pessoa tem muito amor ao dinheiro, né, que é a raiz de todos os males, ou seja, a cobiça, aquela ganância, né, basicamente é o que o senhor estava falando agora. A pessoa que coloca tipo o dinheiro à frente do Senhor, de Deus, com a cobiça dela, ela acaba meio que atrasando a própria vida. Ou seja, tudo que ela vai fazer, por mais que ela possa até ter o conhecimento da palavra, mas ela ignora o que está aqui e vai fazer tudo o possível para conseguir o máximo de bens materiais que ela conseguir. Ou seja, querendo ou não, a gente tem que ficar vigilante quanto a isso, porque, tipo assim, todo mundo quando começa a prosperar, começa a ver dinheiro, essas coisas, só que dinheiro demais acaba cegando a gente. A gente tem que ter cuidado e não deixar se alimentar da palavra, para não deixar que a ganância, né, ou algo assim do tipo, seja maior do que a palavra. Eu acho que é mais ou menos essa linha de raciocínio que eu entendi. Espero que seja a mais parecida com a correta. Amém. Amém. Ô Luiz, Bem mais. você tá lendo aí concentrado? Diga lá. Passa a bola, vai, não, passa a bola, vai. Logo passa pro próximo. Daniel? Hã? Absorvendo? Diga aí que você absorveu, por favor.
interessante que a gente, esse vídeo aqui está falando da ruína, né, de homens. E aqui no ponto central é tudo como o irmão Pai falou, é daqueles que, é claro que é geral para todos, como o Marcos bem falou, o dia ele pode corromper o homem, mas ele fala mais só daqueles que dão um passo para ser mestre, para ensinar, para tomar de conta do rebanho. E aqui não é nem só a questão do dia é um ponto muito visível, que ela está muitos irmãos observando o nosso próprio meio, né? O irmão Cláudio falou assim, pode chegar no meio de nós. Como pode se levantar no meio de nós? Nós não estamos exemplo disso, né? Infelizmente, eu converso com a Ivone, a gente vê irmãos que vão ficando mais velhos, e até irmãos que tinham promessa de quando ficasse mais velho, entregar a vida a Deus, né? Trabalhar, pagar o aposento, uma coisa. E a gente vê, infelizmente, com o tempo, os irmãos se apolando mais ainda em trabalhos. Irmãos que não têm mais filhos, não têm mais ajuda, e às vezes tem só o alimento mesmo, tem um salário, tem uma aposentadoria até razoável, mas acaba com o tempo se atarefando, se enchendo as duas mãos de coisa por conta do próprio dinheiro. E pessoas que não são nem mestres, né? Porque é um relato muito importante. Mas eu acho interessante que bem no começo ele fala assim, ó, no texto, como o pai pediu, se alguém ensina outra doutrina, aí é um conjunto aqui também. E se não, a minha versão fala assim, que a gente vai na versão que diz, ó, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Jesus Cristo. Tem alguma outra versão? A minha fala, e se não conforma. Concorda. Aqui na minha concorda. Concorda, né? Concorda, conforma. Tem alguma outra? Empatuado, cheio de si. Mas, ó, justamente, Não, senhor. a questão eu falo, ó, e às vezes, a gente vê como, eu não sou tão velho assim no cristianismo, mas a gente vê, às vezes o irmão Wagner não fala de irmãos que ele conheceu lá na igreja maior e tudo, já até mostrar uma foto, né? E às vezes a gente, com o passar do tempo, aqueles que estão ali, ele começa a levantar sussurros, questões dele mesmo e acaba trazendo para a irmandade. Coisas que às vezes não precisa ser tão, como é que pode dizer, tão investigado até o ponto de trazer dúvida. Uma coisa é nós sermos zelosos pela palavra, ter o cuidado, ter o apreço e observar. Outra coisa é eu trazer um zelo, às vezes, disfarçado, que em vez de edificar a igreja, acaba trazendo o quê? Dúvida. Aí isso é um ponto que às vezes não está em concordância. Como a minha fala conforma, eu gosto mais da seleção, a pessoa não está conformada só com a pureza, a pureza é a simplicidade da palavra. E às vezes ele não se conforma só com aquilo. Ele não se conforma só com a igreja do Senhor da maneira que o Senhor, vamos dizer assim, a instituiu, a fez, colocou a base. Porque se a igreja de Jesus, ele colocou a base, ele dá a palavra. Muitas pessoas, às vezes, com o tempo, acabam não se conformando só com aquilo que foi o Senhor que fez, isso aqui. E não precisa de mais nada. Aí tem esses pontos que às vezes surgem, que a gente está observando, não só, como o irmão falou, dos que podem entrar, como aonde? No nosso meio, que aí às vezes a gente está com a guarda levantada para os que entram, e no meio de nós, às vezes, nós não estamos lendo, estamos vigiando, estamos orando, estamos jejuando, estamos buscando da maneira correta, e acabamos escutando hoje, infelizmente, pior, com a invasão, né, das mensagens prontas, o culto pronto no YouTube, no TikTok, no rádio, na TV, ou de alguém escutar, ou de alguém falar demais, e às vezes a pessoa não está mais lendo a Bíblia, não está lendo canais confiáveis, não está buscando mais pessoas para ver a pureza da sua palavra, e acaba vendo uma coisa ali e se agradando. Aí deixa onde? No coração. Às vezes vai, traz um levantamento, um questionamento, aí que se alguém concorda com ele já tem um apoio. Se não concorda, ele deixa no coração, não consegue tirar, não estuda, não se aprofunda,
e fica guardado. Aí chega um dia que aquilo ali traz um problema para ele, para a família, e acaba trazendo problema para a igreja do Senhor. Então, é um conjunto que eu estou falando. E é claro, o que é mais notório, infelizmente, aí tem que ser notado, no nosso meio, se algum de nós, ou quem vier, quiser ou apacentar, ou ser um ministro, ou ser um evangelista, ou ser alguma coisa, nós temos que observar se ele está preocupado realmente com a palavra e com os irmãos, ou se você está preocupado com o quê? Com o emprego dele. Porque, irmãos, na própria igreja de Cristo, não precisa nem falar de igreja, não. Virou emprego pregar a palavra. Virou emprego ser missionário. Eu digo abertamente aqui, eu fico muito preocupado quando eu vejo muitos irmãos hoje fazendo rifa para fazer um evangelismo da igreja de Cristo, fazendo propagandas para fazer trabalho, para cuidar dele, da família dele, em tal canto, e para fazer aquilo. Enquanto aquilo é a responsabilidade da congregação e a responsabilidade de... Porque assim, se Paulo disse que ele trabalhava com as próprias mãos e tentava associar para cuidar do povo, não fosse pesado, e às vezes você vê que muitos irmãos não têm mais nem vergonha, assim, né? Perder a vergonha de ser pesado para toda a igreja do mundo. E fica querendo levantar, fazer pessoas, fazendo cordões na igreja do Senhor, para ele se auto quê? Não, se autossustentar. Então, sustento. E isso acontece. Então, nós temos que observar. Se às vezes tem um irmão ali que está querendo, está cuidando, e às vezes começa com um coração bom, verdadeiro, aí se com o tempo ele começar a estar mais preocupado com o salário, com a remuneração, com o cartão da família, com o exemplo, né? com o colégio do filho, com o plano de saúde, que isso é uma preocupação nossa, e acaba dando esse peso pessoal para a igreja e querendo associar com o trabalho que ele exerce, que, como o Paulo falou, aquele que nós não podemos colocar, né, amarrar a boca do boi que trabalha. Não é esse o ponto, mas o ponto que ele está dizendo aqui é da gente sentir se realmente aquele irmão ele não está se aproveitando dessa situação e dessa necessidade de ter uma pessoa integral na igreja e querendo se aproveitar para aproveitar assim, juntar uma coisa com a outra e garantir também só pelo que às vezes o quê? Um sustento e um emprego. Então é uma coisa sensível que às vezes nós podemos observar e ajudar aquele irmão. Ajudar aquele irmão a estar em si. Né? A entender, a compreender, confiar em Deus. E é claro, se influir da igreja, a igreja ver e sentir e outras pessoas, e trazer, não é questão de negar aquilo que traz o trabalho, mas é questão de ver até qual ponto. Nós vemos hoje, e eu fico assim, né, aqui no próprio Ceará, muitos irmãos lá do centro me questionam, que diz que o presbítero de lá foi olhar, e ele mesmo elegeu o seu próprio salário. Ele mesmo. Mas, irmão, se você está nesse ponto da situação, se você acha que o presbiteriado, a maioria está aceitando e está saindo da sã doutrina, o que você está fazendo lá? Eu digo para ele, não precisa nem me dizer. Eu disse, a Ceará é grande, tem um campo, tem tantas pessoas querendo que você vá visitar ele, vá fazer um culto na casa da pessoa, vá visitar. Então, essa é a questão que... E aí as pessoas questionam. Uma vez eu botei lá, se você está inconformado, se você está querendo um apoio, aí o irmão ficou escaldado. Aí se o irmão está querendo um apoio, porque se você fala como irmão para essa pessoa que ele não pode fazer isso, mesmo ele sendo presbítero, mas não é um presidente, né? Não é blindado, ele é um irmão em primeiro lugar. Se ele não aceita, então o que eu vou fazer? Não é questão de sair e abandonar a igreja, é questão de você seguir o cristianismo sem estar pecando, sem estar levantando pensamento mal para os outros. Então, mas é saudade que a igreja não tem em quatro paredes, né? E aí, às vezes, a pessoa diz que não sai para não dividir e acaba contaminando a igreja e, ao mesmo tempo, está lá de dentro, disseminando conteúdo todo tipo.
Que é claro, como ele está abordando. Então, se ele está mostrando aqui, o que é que vai acontecer com esse irmão daqui a um tempo? Vai ser notório e vai ser imprescindível, inevitável a sua própria queda, a sua própria ruína. E quando ele cai, Ele leva. ele leva um carro. Então, Porque alguns estavam se assegurando a ele, né? aí tem uma coisa para a gente observar e tentar levar na palavra, não tentar disseminar. Exatamente. Aqui no versículo 5, quem que pode ler o versículo 5? Contendas de homens corruptos de entendimento. Na minha tem alterações. Né? Por exemplo, sabemos que hoje o presbitério, né, ele foi alterado por homens cuja mente está privada da verdade. Né? Devemos ter cuidado com isso. Então, mas tudo isso aqui é o amor, né, ao dinheiro. Por exemplo, aqui está falando, não é o do secular. Você trabalhar, por exemplo, você trabalha, mas você trabalha para o reino de Deus, sabe? Como Paulo. E quando a gente trabalha dessa maneira, tem um emprego secular e trabalha na igreja, a nossa palavra ela fica mais, né, mais verdadeira, mais tem peso, certo? Paulo ele diz, olha, eu prefiro trabalhar de dia, de noite, né, a minha palavra não ter peso. Porque às vezes a gente vê uma história, né, que um certo pastor ele foi pregar no interior. Aí no interior tem muita gente, né, de fama, político, né, delegado, isso, aquilo. E o dirigente lá chegou para ele e perguntou: o que você vai pregar? Ele disse: não, eu vou pregar sobre vida, né, sobre a obra da carne. Não, não faça isso não, porque fulano de tal, ele é casado, mas ele tem uma mulher fora, e a oferta dele é muito boa aqui dentro da igreja. E aí, no ponto de dividida, no caso que o fulano de tal, e tudo isso, essa é a história que acontece. Então aqui, irmão, o apóstolo, ele estava ensinando a Timóteo, sabendo que lá no capítulo 3, ele diz, olha, veja aí quem pode ser os presbíteros da igreja, não é isso? Veja aí quem pode ser os presbíteros da igreja, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que esses filhos não sejam deformados, né? E aí, aonde cada um de nós devemos estar trabalhando em cima do que está escrito, em cima da rocha. Porque quando vier algum vento, né, alguma água transbordar sobre nós, nós continuamos ainda firmes. Porque Satanás ele não está preocupado com as denominações. Sabemos que ele não está preocupado com as denominações, ele está preocupado com aquela igreja que Cristo Jesus estabeleceu. A igreja que Cristo Jesus estabeleceu, ela não se envolve com coisas desse mundo. E se você viu alguns anos atrás, um rapaz aí se elegeu, né, ganhando voto de pessoas que se diz, né, cristão. Então devemos estar sempre alerta, né, sobre isso, né, sobre. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas aqui dentro do contexto, corpo. Né? E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, né? E assim mesmo se atormentaram com muita dor. Vamos ver aí o segundo Pedro, 2
Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. De 1 ao 3. É. 2 Pedro. Deixa o menino abrir. Nove, três, três. 2, capítulo 3. Versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Segundo Pedro. Segundo Pedro, capítulo 2. Achou? Tem qual página? Hã? 933. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não por vir. Então, o que dá para entender aí nesse texto? Muitos seguirão as suas práticas de vestir, e por causa deles será informado o caminho da verdade. E também por motivo de avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo já está lavrado ao longo tempo, e não retarda, né, a sua destruição. A sua destruição não dá. Então, o que ele está falando aqui, né, que como surgiu no Antigo Testamento pessoas má, com o intuito de, sabe, comer a lã das ovelhas, chupar os ossos, vai acontecer isso nesse nosso tempo. Nós, olhando para o texto como isso aqui, a gente vê o cuidado que tanto o Espírito Santo na pessoa de Paulo alertava, né, como aqui também na pessoa de Pedro, que foi aquele que andou mais com o nosso Senhor. Né? No capítulo 23 lá de Mateus, disse que Jesus falando que na cadeira de Moisés, né, estava sentado aqueles hipócritas, aquelas pessoas. Então, aqui, né, ao ponto de renegar o soberano Senhor que resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Eu vejo um pouco aqui, né, do aparecimento da primeira denominação no mundo. A primeira denominação, ela tem por objetivo sempre estar negando o nome de Jesus das suas congregações. Qual é a primeira denominação que apareceu na Terra? Quem sabe? Romano. Primeira denominação. Sabe não?
Pois é. Ela abertamente, né? Onde tem uma igreja, essa igreja ela não traz o nome do libertador. E elas realmente mercadejam a palavra de Deus. Umas pessoas, né? Muitas delas são libertinas. Se você vê no derredor de uma igreja católica, no derredor de uma igreja católica, sempre tem aquela tipo uma feirinha, né? Eu tinha muita namorada. As feirinhas tinha assim tinha as caipirinhas, tinha tudo. Depois que a gente ia lá, rezava, fazia aquele negócio lá, voltava para fora e tinha uma liberdade. E aí a gente está vivendo uma vida, né? Sem conhecimento de Deus. Mas uma pessoa religiosa, vivendo na tradição. Então, nós vivíamos mais ou menos nessa situação. Veja aí o versículo 14. Veja aí o versículo 14 do mesmo capítulo. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Exercitada. Exercitado. Aqui está falando, né? Exercitado. Esse é o meu casamento. No casamento, a gente tinha que separar um canto lá para o passo. Né? Na festa, né, da gente, casal, eu, a Cláudia, casamos, né? Tanto civil como no católico. Então, assim. E lá nós fizemos aquela festa, né? Com bebida e tudo, né? E quem estava lá, o padre que fez a nossa cerimônia. Não, são melados. Melados de lá. Então, e essas pessoas, elas ficam banqueteando, né? No canto, olhando as pessoas, com aqueles olhares de adultério, como dizem. Então, a gente tem que ficar sempre ligado nessa